verão 2024. Finalzinho do verão de 2023, gente. Hoje o assunto é polêmico por aqui, porque traz algumas apostas, algumas peças que nos deixam e reprisa também aquelas tendências que vale a pena ver de novo. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes, e depois de ter participado da última SIC, de ter visto as coleções em loco pra vocês, fiz um compilado do que mais me marcou pra poder trazer aqui pro canal e vocês ficarem sabendo antecipadamente o que vai chegar nas lojas no final do ano. Porque durante a SIC, todos os lojistas praticamente estão em Gramado para poder fazer as suas compras. É um período onde as marcas, a indústria realmente está colocando as suas coleções à disposição para que as multimarcas, para que as lojas possam fazer os seus pedidos, e isso vai chegar para eles mais ali no finalzinho do ano, daqui a 3, 4, às vezes 5 meses. Então é ótimo porque a gente fica sabendo das novidades em primeira mão e consegue trazer toda essa informação com muito conteúdo para vocês daquele jeitinho que vocês gostam. A minha primeira dica, gente, é ficar de olho nas amarrações. Vocês sabem que teve uma chuva de sapatos nesse estilo que sobe ali a perna, muitos deles trazendo às vezes os cordões muito ao envolto ali do nosso tornozelo, e para algumas pessoas isso é polêmico, porque tem gente que não gosta, porque não é prático, porque fica escorregando na perna, porque quem tem um pouco mais de volume na região da canela também se sente desconfortável, e o fato é que eu acho que teve tanta reclamação que aos pouquinhos ela também vai nos deixando. Foram poucos os estandes que apostaram em amarrações e a gente tem visto muito a volta das fivelas, que é um jeito muito mais prático e rápido também da gente calçar no dia a dia. Outro ponto que vale a pena a gente frisar por aqui, eu já começo com ele porque é o mais polêmico desse vídeo, vai ser o calçado assim que eu acho que tenho certeza que vai ser o mais odiado por vocês. Desafio quem gostar comentar aqui que vai usar essa tendência, porque ela é bem polêmica, que é a Sandal Boot, que é esse calçado que parece um chinelo, mas na verdade tem a estrutura de uma bota. Ela é praticamente toda fechada e aí fica só os dedinhos de fora ali, bem como se fosse uma havaiana, só que coberta na parte de cima. Esse calçado apareceu em praticamente todos os estandes e em todos os materiais também. Não foi apenas no preto tradicional, nos tons mais calmos, não. Até no jeans a gente viu, e jeans é outro referencial muito forte, vocês têm visto muito nos looks inteiros em jeans, e isso migra também para o setor calçadista e várias marcas trouxeram suas apostas. Mas antes de falar sobre o material em si, vamos voltar para Sandal Boots. Vai ser difícil, acho que mais as fashionistas realmente vão apostar. Eu acho que vai ser mais aquele calçado pra gente ver na vitrine e chamar a atenção, mas que não vai vender tanto, não é tão comercial assim, especialmente no Brasil, onde faz um calor danado. Então eu fico imaginando um dia com 30 graus e a gente com esse calçado no pé é praticamente impraticável. Mas várias marcas fizeram a sua versão, afinal, essa estrutura de calçado tem sido muito vista lá fora e obviamente que a gente replica aqui dentro do Brasil. Vocês viram que eu falei sobre o jeans também, esse outro elemento fortíssimo. Já tinha aparecido na última temporada, nas botas em jeans, nos calçados mais fechados para inverno, e agora o material migra para o verão também. O ponto positivo é que ele é muito versátil, então é fácil da gente trazer para o dia a dia, porque facilmente a gente combina desde os tons escuros até os tons claros e complementa inclusive o próprio uso do jeans no dia a dia. Porém, é um calçado que às vezes também pode achatar um pouco, porque se a gente não tá fazendo ali a continuidade do jeans, indiferente da cor que a gente tá vestindo no restante, combina, porém cria contraste. E aí às vezes pode dar uma leve achatada na silhueta, então tem que sim cuidar esse ponto para ver se vocês vão se sentir confortáveis, e principalmente se vocês vão se sentir confortáveis para usar daqui a 2, 3 coleções, quando a gente já não estiver falando do jeans com tanta força. Porque como ele marca muito, talvez corra o risco de ser um calçado que vai ficar facilmente esquecido no armário de vocês durante um tempo, diferente de uma ráfia, por exemplo, que entra estação, sai estação, ela tá sempre ali presente, e nesse verão a gente vai continuar vendo ela como principal elemento natural para os calçados. O jeans é um pouco mais marcante, então às vezes rola essa deficiência ali na hora de usar quando ele não tá tão em alta assim. Então percebam isso antes de fazer as apostas de vocês. Lembrando, gente, que esse tipo de vídeo não é para vocês saírem enlouquecidas para fila de espera de determinados calçados ou para deixar de usar todos os outros calçados de vocês que não estejam nessa lista, não é isso. As meninas que têm sandálias de amarração e gostam vão continuar usando, indiferente delas estarem nos deixando aos poucos. A ideia desse vídeo é simplesmente informativo, para que vocês tenham conteúdo de moda, saibam o que o mercado está trazendo como novidade realmente e consigam ter aquele update fashion
na cabeça de vocês. Mas aquilo que a gente gosta, aqueles calçados que nos representam, que fazem parte do nosso lifestyle, são elementos que a gente tem que levar sempre. Então nada de se desfazer dos calçados de vocês. Usem e abusem sem medo de ser feliz. Mas voltando para as tendências, adivinha quem nós temos? Sim, gente, os brilhos. Entra a estação, sai a estação, a gente tem os brilhos com muita presença. E isso acontece porque os brilhos, eles não são micro tendências. Vocês sabem que as micro tendências são as primeiras a nos deixar. Então a gente vê ela, daqui a pouco ela já sumiu e a gente nem sabe o que aconteceu. A macro tendência, normalmente ela costuma durar ali uns 5 anos. E os brilhos já entraram nesse fenômeno. Logo depois da pandemia, a gente estava buscando por essa ascensão, né? As peças, ao luxo, a tudo isso. E os brilhos trouxeram essa alegria de viver realmente, combinado com a moda dopamina lá atrás. A moda dopamina já tá nos deixando, mas os brilhos vão continuar. E eu tenho pra mim que eles já fazem parte dessa macro tendência. Por isso que eles estão durando tanto tempo. Se eu não me engano, já estão há 3 ou 4 anos. Mas normalmente uma macro tendência dura 5. Então é natural que a gente veja com um pouquinho menos de força, mas que eles ainda perdurem. E foram várias as marcas que trouxeram os brilhos com o destaque, seja na peça inteira ou apenas em detalhes ali dos seus calçados, nos mais variados shapes, inclusive. Outra tendência fortíssima que vem ali desde a época da pandemia, que agora, né, a gente já passou até o pós-pandemia, tá tudo acontecendo normalmente, é a questão das plataformas. Vocês lembram que os calçados com aquela meia pata, com a plataforma, voltaram muito forte? E eles têm uma ascensão ainda maior nessa estação, porque eles vieram ali de forma singela, né? Não marcaram tanta presença, estavam aparecendo e agora parece que deram um boom. Isso acontece porque cada vez mais as pessoas prezam pelo conforto. Tanto que nessas novos shapes de calçados, nessas últimas coleções, desde 1 ano e meio por aí, a gente tem visto muito a ascensão desses saltos bem pequenininhos, porque cada vez mais as pessoas não prezam apenas pela beleza estética da peça, e sim pelo que ela representa no dia a dia, pelo conforto que essa peça agrega. Então, ao mesmo tempo que a gente tem os saltos bem pequenininhos, a gente tem esses saltos maximalistas, mas com plataformas que acompanhem, porque quanto maior a plataforma, mais estabilidade traz para o pé ao uso do salto, então mais confortável fica. A gente ganha alguns centímetros, porém a gente permanece com conforto. E quando a gente entende isso, fica claro o porquê que esse tanto de sapato plataforma tem surgido e tem feito sucesso entre muitas pessoas. E aí a gente tem desde os modelos mais convencionais até aqueles modelos mais chamativos. Eu tenho um 7,7 de altura, particularmente eu não acho ele nada sofisticado, porque é um calçado bem robusto, é difícil a produção que a gente consiga incluir ele com uma eficiência e ao mesmo tempo com uma beleza estética que funcione, para ele não marcar tanta presença assim, mas para quem segura um estilo mais robusto, para quem tem um estilo criativo ou até mesmo sexy, que funciona muito bem com esse tipo de calçado, vai lá e seja feliz, mas infelizmente não é o meu caso. Eu já prefiro muito mais essa tendência que a gente vai falar agora, que é a Mary Jane. Quem viveu a época de usar sandálias ou principalmente sapatilhas Mary Jane? Sapatilhas Mary Jane, esse modelo que a gente tem da sapatilha, sem saltinho, obviamente, né, lisinha, com o bico um pouquinho mais arredondado, alguns modelos vêm com bico quadrado também, e que tem uma fivela por cima do peito do pé. Essa estrutura de calçado é extremamente delicada, lembra muito os sapatos das bailarinas também, e fica ótima pra gente poder contrapor a alfaiataria, por exemplo. A gente tem visto muito, tem algumas meninas usando com a calça fusô, que é essa calça que parece uma legging e aí ela só prende por baixo do pé, pra dar mais ar de bailarina ainda, aí coloca um camisetão branco, um blazer na parte de cima, o look fica super estiloso e é mais uma forma da gente apostar com conforto em um calçado que é super tendência. Tava adormecido, mas tem voltado. O ponto negativo dele, tudo tem luz e sombra, vocês sabem disso, é que esse calçado, ele achata um pouco a silhueta, afinal, bem por cima do peito do pé, a gente tem ali uma tira passando e alguns modelos vêm até com fivelas um pouco mais chamativas, mas nada que combinando, né, e às vezes contrastando com elementos certos, a gente não consiga ter um visual harmônico e principalmente seguras para poder usufruir dele. Mas o fato é que eu acho lindo e eu tô doida para poder apostar em um modelo assim. Outra coisa que não vai nos deixar tão cedo e que pelo contrário ganhou ainda mais protagonismo foram os elementos 3D. A gente vê flor, a gente vê borboleta, a gente vê vários desses elementos chamativos que transcendem o shape do calçado, que ficam mais altos. Lembra dos laços, uma febre que a gente teve um tempinho atrás? Continuam, obviamente, mas agora associado a eles nós temos muito forte a presença das borboletas e das flores, assim como foram em estações passadas também, e perduram por esse verão para começo do próximo ano. Então, se vocês estão aí na dúvida se é a hora de apostar ou não, talvez esse seja um empurrãozinho certo.
certa, porque é fato que eles vêm para bombar ainda mais. Em relação às cores, a gente tem algumas novidades e alguns tons que obviamente vão ter a sua ascensão. O verde segue ali invicto no pódio como preferido em diferentes nuances. A gente tem ele às vezes um pouco mais chamativo e às vezes a gente tem um pouquinho mais calmo também, de um jeito mais confortável. Muito próximo a ele nós temos os tons metalizados, em especial o prata, que eu acho que até mais do que o dourado caiu no gosto da brasileira. E o prata, ele vem tanto no setor de vestuário com muita força, quanto no setor calçadista também, seguindo ali o verde como grande protagonista do próximo verão. Então vocês podem começar a abrir o olho e já se ligar aí nas tendências. E dica, tá? Prata fica muito bonito com jeans e fica muito bonito com branco também. E não só pra Réveillon, pra vida real ele também acontece. E aí a gente tem a grande novidade, ou nem tão grande assim, afinal é um tom que nunca nos deixou, os tons mais calmos, como os tons de bege, os tons nudes, os tons de marrom bem fraquinho, gente. Não é à toa que depois dessa enxurrada de colorações a gente priorizasse elementos mais calmos, mais tranquilos e principalmente mais sofisticados. A gente tem visto agora uma ascensão muito forte dessas tendências mais glamourizadas, mais atemporais ainda assim, que são vistas no setor de vestuário, e isso migra também para o setor calçadista. A gente tem esse glamour tudo de um jeito muito mais calmo, muito mais tranquilo, em shapes mais tradicionais e em cores também mais fáceis de serem combinadas. Então a gente vê muitos tons de marrom com presença em função disso, mas isso também vai render vídeo aqui para vocês poderem entender historicamente por que isso acontece. Mais pra frente a gente compartilha. Hoje é o vídeo sobre os calçados mesmo, e eu acho que com essa informação vocês conseguem entender basicamente quais são as cores predominantes. E assim a gente encerra esse nosso vídeo de um jeito bem rápido, dando uma pincelada pelas principais tendências, mas se vocês quiserem a gente pode aprofundar em um outro vídeo sobre os materiais, sobre as cores ou sobre os shapes, formas de uso, enfim, mandem aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Eu adoro ler, principalmente porque isso ajuda a trazer temas novos para os próximos vídeos, eu consigo entender as necessidades, as dores e onde vocês sentem mais dúvida, e isso me ajuda a me inspirar cada vez mais, trazendo muito conteúdo aqui para o YouTube. Um beijo grande e até a próxima!